Olá pessoal, agora vamos começar a nossa live. Já dei uma breve introdução na live que eu acabei de fazer, que deu 5 minutos e deu 10 pessoas acompanhando a nossa live. E agora a gente vai começar ela para valer junto com a Mariana Freitas. Agora eu só estou esperando ela aceitar aqui para a gente poder começar a nossa live. Mário, eu acabei de mandar o convite, já dá para aceitar. Aí, ó, entra. Oi! Ei, joia? Boa noite! Deixa eu Boa noite. arrumar aqui, porque quando a gente fica de dois, fica diferente, né? Acho que agora melhorou. Sim. E aí, como você está, querido? Tô bem, e você? Estou ótima, chegando de viagem agora, uma loucura. Desse jeito, não pode parar, não, né? É, Boa noite para todo mundo que assim, está assistindo. há 5 minutos atrás eu já dei uma breve introdução numa live que eu abri. Legal. Aí, agora, se você quiser complementar um pouco também, para depois a gente começar a fazer as questões de perguntas. Ok. Muito obrigada pelo convite, tá? Muito obrigada mesmo. Estou muito feliz de estar aqui com você hoje, com todo mundo que está assistindo, para falar um pouco mais sobre diversidade cultural. E vamos abrir para todo mundo, né? Como a gente se conheceu, que foi por causa de um vídeo, né? Que eu falo um pouquinho. Sim, Eu falo um pouquinho sobre diversidade, né? Eu começo falando sobre diversidade, sobre como tratar a diversidade dentro da escola. sim, Como que a gente não pode, né, se colocar dentro de uma bolha e fingir que não existe coisas que existem e que a gente acha que é difícil explicar, mas na verdade é a nossa crença, né? Que o que é verdade. senão a riqueza de detalhes, né? Comparando assim como se fosse a diversidade. E diversidade é maravilhoso. Olha só, eu tava em Itaúna agora. Quando a gente viaja, a gente nota o quão o mundo é rico e o quão tem várias culturas e crenças e saberes, e o quão a gente é pequenininho e a gente tem que estar aberto para aprender, né? Com todo mundo, com quem vive ali, com quem vive aqui, com quem vive acolá. Então, assim, não existe certo e errado dentro deste olhar para a diversidade. Não existe certo e errado. Como eu vou falar que comer uma comida com muita pimenta é errado, sendo que lá na Índia eles só comem com pimenta? Como que eu vou falar que é certo dançar um tipo de música, e sendo que lá no Rio é muito comum que se toque samba? Então, a diversidade, ela forma o ser humano na sua individualidade quando ele se conecta com um grupo. É lindo que a Sim, diversidade ainda conecta, né? Tem diversidade, mas está conectada. Eu posso ter uma deficiência, mas isso está dentro, né, da diversidade, né? Cabe um olhar diferente para comigo, mas não sou só eu que tenho essa deficiência, é um grupo que tem essa deficiência e que a gente conversa assim entre si, né? Mas que precisa de ter um olhar das pessoas que não são acostumadas a lidar com essa deficiência ou com a diversidade em si, para se colocar no nosso lugar, né? A gente precisa dar voz às minorias. Eu estou fazendo umas aspas aqui porque não é minoria, não, gente. A gente acha que o preto, o homossexual, o deficiente, o pobre é minoria, e não é minoria, gente, é maioria. Só que a gente está olhando para a sociedade no lugar de quem? No lugar do branco rico, né? Heterossexual, que viveu a vida de uma forma que ele não precisou se esforçar tanto assim, né? Que ele está sendo dotado de privilégios. Então a gente olha dentro deste lugar. Então tudo que é diferente do branco rico hétero é muito anormal, né? não, não. E aí é quando a gente se coloca nesse lugar de julgar.
de jogar pedra. E aí o Brasil é o país que mais mata homossexuais por causa disso e tudo e mais um pouco, né? Então falar de diversidade é falar de um monte de questões assim que promove uma discussão riquíssima, riquíssima, que é falar também de empatia, né? De olhar para o Sim. outro. Mas uma breve introdução do que a gente pode falar de diversidade. E a galera que está assistindo, coloca aqui, gente, de qual lugar vocês estão falando, né? O que você tem, que É, você acha, né, que é diferente, né? Se é uma pessoa que tem um determinado costume que costuma ser diferente, que costuma ser mal visto, né? Coloca aqui pra gente. Ah, eu tenho essa questão e eu não me encaixo no padrão. O que você tem que é diferente, né? Que a gente pode olhar com uma visão da diversidade e acolher assim, com todo carinho e responsabilidade. sim. Vamos escrevendo aí, todo mundo interagindo. Tô mandando uns convites pro pessoal aqui participar também. Ah, ótimo! Bom, que é a hora que você vai mandando convite, eu vou falando, né? Para quem Sim. entrou agora, eu estava falando um pouquinho mais sobre a diversidade, aí eu estou convidando vocês aí, boa noite a todos, a vocês a escreverem aqui de qual lugar vocês estão falando, né? Porque eu disse que a sociedade foi acostumada por muito tempo a olhar do lugar do homem branco, rico, heterossexual, que não passou dificuldade na vida, e aí a gente não olha para a diversidade que existe de escolhas, de opções, de crenças, de culturas, de saberes, que é de vários lugares, como a mulher preta, como a mulher preta trans, né? Como deficiente, como índio, como várias outras pessoas, né? Que não são iguais ao branco, hétero, é rico, mas que tem o seu espaço, sim. E que essa diversidade, né, que a gente está aos poucos inserindo assim, discussões dentro das escolas, ela tem que ter o seu lugar, né? Ela tem que ter o seu lugar. A Victoria está escrevendo o que é normal, o que é diferente. Normal para uns, diferente para outros. Exatamente, Victoria. O que é diferente, né? A gente acha que é diferente porque a gente está olhando dentro deste lugar do branco, heterossexual, né? Rico, então tudo que não tá dentro desse padrão é diferente. E aí vamos colocar um padrão da mídia, um corpo normal, um corpo perfeito, um corpo dentro do padrão. É o corpo que é siliconado, chapado, mas o que é? E como assim? Quem decidiu que isso é normal? Eu não decidi que isso é normal porque eu não tenho silicone, eu não tenho corpo chapado. E aí a gente começa a se excluir, né? Quando a gente acha que a gente não é normal. O que precisa acabar, né? Na verdade, essa denominação do normal. Não existe normal. O Brasil é um país, gente, que retrata muito bem isso. Olha a miscigenação aqui. Aqui a gente vê preto, aqui a gente vê branco, aqui a gente vê pessoal que samba, pessoal que curte rock, a gente vê o pessoal da axé, a gente vê o carnaval, a gente vê cor, a gente vê amor, a gente vê diversas culturas. Se a gente viajar pelo Brasil, a gente vai provar de diversas comidas diferentes. A gente vai no Nordeste. Quando eu fui pro Nordeste, eu penei, porque eu não gosto de coentro, e lá eles colocam coentro e tudo. E não tá certo nem tá errado, é o costume deles, né? E a gente vai em outro lugar e a gente vai comer outro tipo de comida. Então não tem nada que é normal. Existe costume, existe crença, existe cultura e a gente tem que entrar e pedir toda licença e entrar com todo respeito para aprender com essas culturas diferentes, para agregar. E não é falar que é certo ou que é errado. Não, a gente só vai agregar. Só somar. Nossa, eu aprendi isso. E eu somei com isso. E a gente está aqui para isso, para viver e para evoluir, não é mesmo? Sim. Olha que Ah, delícia! Beijo, Mari. A Flávia, maravilhosa! Boa noite, Flávia. Que alegria te ter aqui.
Fábio também promove muitas discussões assim dentro deste tema, né? Olhando dentro de um lugar assim de que precisa de dar muita voz, né? De dar muito espaço, que é o lugar que eu disse entre aspas que são as minorias, que na verdade não é minoria, não, gente. Se a gente soubesse o poder que a gente tem, a gente dominava esse mundo. E ele ia ser todo colorido, Verdade. né? Ele ia ser todo colorido, ele tem muito gosto diferente, muita crença diferente, sabe? E com todo respeito e com todo amor, né? Que a gente, isso é mais importante para lidar com a diversidade, é ter o respeito. Mais Com importante, assim, para certeza. mim. Porque eu falo disso porque não tem como a gente entrar numa cultura, como, por exemplo, a gente entra dentro de uma tribo indígena e fala, nossa, que errado, eles andam nus. Como assim que errado, gente? Não existe errado. É do nosso costume e da nossa formação de sociedade capitalista usar roupas. E eles que estão em pleno contato com a natureza não têm esse costume. Isso não é errado. É um condicionamento que eles têm. É uma forma de lidar com a vida, é uma forma de viver que eles têm. E a gente tem outra forma de viver, né? Aí também não adianta a gente sair da tribo indígena e chegar aqui na rua e sair pelado. Por isso que eu falo, a gente tem que ter responsabilidade, né? Dê a César o que é de César. Vamos ter responsabilidade e entender que, ó, dentro dessa instituição tem uma norma que eles não permitem que, né, a gente vista tal roupa. Alguns podem pensar, nossa, que chato, né? Nossa, pô, cortaram a minha liberdade. Mas, assim, existe sim essas instituições que a gente tem que respeitar, né? Porque elas foram criadas assim. Aí, se a gente não quer Sim. fazer, se a gente quer fazer diferente, então é legal que a gente dê um passo para trás e procure uma expressão, a nossa turma. Não é? E procure um lugar que a gente possa ser livre dentro da visão do que a gente acha que é ser livre, né? Porque liberdade também, Sim, para uns é uma coisa, para outros é outra coisa. com certeza. Mas é isso, é muita coisa para falar. E você tem alguma pergunta que você quer julgar aqui para a gente interagir com o pessoal sobre esse tema que foi muito falado aí em Divinópolis essa semana, né? Com a polêmica Com que teve, certeza. gente, foi muito falado esse tema. Então, é muito bom que a gente não fique julgando e que a gente, na verdade, tome conhecimento, né? Vamos ver de qual lugar que a pessoa está falando, né? Vamos ver de qual lugar, do que ela está preocupando, qual que é a preocupação, mas vamos ver qual falta de informação que teve, né, para isso ter virado esse reboliço, né? Vamos ver o que teve aí de errado, qual comunicação que entrou no meio assim, não deu Sim. certo. Mas não vão deixar de se informar, né? Ó, a Vicky interagindo, falando uma coisa legal aqui. Crenças. Agora há pouco, uma pessoa me pediu indicação de onde vende incensário. Indiquei duas lojas. Uma tem fé no nome da loja. A pessoa perguntou se essa que tem fé seria católica. Vicky, que maravilha essa contribuição. Olha só, gente, ó, fiquei por entender, como se apenas católica tivesse fé. Maravilhosa, Vicky. Deixa eu só aqui. Maravilhosa, Vicky. É muito comum isso. Ixi, eu voltei aqui. Voltou meu vídeo? Voltou. Voltou. É muito comum isso, Vicky, da gente achar que uma palavra é super comum. Uma palavra é só dessa instituição. Né? Aí fé é só da instituição da Igreja Católica Apostólica Romana, só. Não existe essa palavra fé para nada na vida, sendo que se a gente for olhar o significado de fé no dicionário, acredito que não vai ter uma relação assim somente, né? Se tiver, não vai ser somente com a igreja, né? Mas e eu vou andar mais um pouquinho, qual o problema, né? Se tivesse também, às vezes, né? Qual é o problema se tivesse uma relação? A gente fica meio num lugar de medo até. Nossa, mas será que é religioso? Aí eu vou entrar lá com essa roupa, a pessoa vai achar ruim comigo.
Quando a gente não entende, a gente fica até com medo. A gente fica até com medo. Não, Sim, não vou entrar, porque se alguém me ver lá dentro, vai falar. Gente, é até um absurdo falar isso, mas o que tem? Ah, se me ver lá dentro, vai falar que eu sou macumbeiro. Olha que ridículo, gente. Em pleno século XXI. Que ridículo não, na verdade, que falta de informação. Em pleno século XXI, a gente ainda associar e usar a palavra macumba como se fosse ritual, é maligno, né? sendo que essa palavra nem designa isso, né? E associar também religiões africanas com rituais malignos, sendo que são religiões, assim como qualquer outra religião aqui do Brasil ou de outro país, mas que está expressando, né, a sua diversidade, né, a sua Sim. crença nos orixás, né? Eu não sei, eu não sou uma pessoa que vai saber falar muito bem sobre, né, os orixás e sobre a crença africana, mas que é rica e é diversa, e a gente tem somente que entender que ela tem o seu lugar, sim, né, dentro da diversidade, assim como outra. A gente fica com medo do que a gente não conhece. Então, para a gente não ficar com medo, a gente procura conhecer, né? E aí a gente fica mais rico ainda de saber. Olha a Vicky contribuindo mais. Tanto que a pessoa já vem me afirmando que o incensário não poderia ter um Buda nele, ó. Olha só, Vicky, mas é isso. Às vezes a pessoa se prendeu, assim, na crença de não ter crença. Entende? Não, não pode ter crença nenhuma. A minha crença é que eu não vou ter crença. Então não pode ter nada da igreja católica, não pode ter nada do budismo, não pode ter nada de nenhuma outra religião, porque a minha crença é não ter crença. E é digno da pessoa, né? É digno da pessoa. Mas que Verdade. a gente não não é? Que a gente não esbarre no medo, somente isso. Se essa pessoa tá com medo de não ter crença, alguma coisa está errada, né? Aí alguma coisa está errada. Giovana dando oi, salve Giovana, vem contribuir com a gente. Me conta aí Ei, de qual lugar você Giovana. tá falando. A Vicky já deu altas contribuições, porque a Vicky gosta muito, né, de incensos, assim como eu, de questões de coisas naturais. Vic também usa pulseiras, todas hippies, assim. Olha eu já colocando um padrão, porque o hippie que gosta de incenso. Não, gente. Tá errado isso que eu tô fazendo aqui. Mas é só para desenhar para vocês imaginarem como que é essa mulher maravilhosa. A Vicky, ó, no fim, indiquei um de bambu. Falou assim: ah, não, então vai pra natureza, né? Vai pra natureza que tá tudo certo. Mas tem isso mesmo, né, gente? Quando a gente vai pra natureza, a gente consegue se unir, né? Porque às vezes também a Sim. gente briga muito por essas crenças. A gente fica brigando, não, na verdade é Jesus Cristo que é o melhor, não, mas é o Buda, não, mas é o orixá do humano. E aí, quando a gente vai para a natureza, a gente lembra da nossa raiz e aí a gente se une, né? É muito bom quando a gente se une, quando a gente fala, nossa, não, pera, não importa quem é melhor, importa que a gente veio, né, do mesmo lugar, desse útero sagrado, desse enorme útero que é a mãe terra, né? Que nosso DNA é o mesmo. E aí tem isso também. É muito legal quando a gente volta para a natureza, para a gente se orientar. Mas não Sim. eliminar, né? Não destruir também e não fingir que não existe esse mundo que é cheio de crenças e muita diversidade. O Lucas, Mariana maravilhosa, um beijo no seu coração, querido. Muito obrigada. Vamos contribuindo aí, gente. Amei, vi que contribui mais. E quem quiser contribuir também, um exemplo sobre né, essa questão de crença, essa questão da falta do tato para lidar com a diversidade. O que vocês entendem de diversidade? Um exemplo de diversidade. Como vocês acham que essas discussões podem melhorar o mundo? Porque a gente está aqui para melhorar o mundo, né? Com certeza. E, querido, eu tô falando demais. Como é que tá aí o nosso tempo, a nossa organização? A gente já tá com 20 minutos de live. Hum. E aí, você quer fazer alguma pergunta, propor alguma questão? Eu vou te fazer uma pergunta que você adorou ela na hora que eu te mostrei, antes da gente combinar a Ai, que live. gosto. O que é para você a música enquanto manifestação cultural em relação ao consagrado?
falou de música, amo. Isso é maravilhoso, querida. Essa pergunta é maravilhosa, né? A música em relação com a manifestação do sagrado. Gente, se a gente for olhar lá para os tempos antigos, toda a cultura, percebe o que eu vou falar? Toda a cultura manifestava, né, a sua arte e fazia esse contato com o que elas entendiam como divino com a música. As tribos indígenas cantam para chamar a chuva, né? E aí tem toda aquela manifestação de cantar para a deidade. Até hoje a gente canta, gente. Dentro das igrejas canta, né, para Deus, não é? Canta, então a Sim. gente canta para a natureza, a gente canta para isso com que a gente acha que é o sagrado. Eu não estou dizendo que isso é sagrado ou não. Eu estou dizendo que com a relação que a gente tem com o sagrado, para conectar com esse sagrado, a gente expressa cantando. E a música é muito lindo como ser humano, é muito sábio por natureza, né? Desde dos tempos remotos. A música, ela conecta os dois hemisférios do cérebro ao mesmo tempo. O lado criativo com o lado matemático. E assim, a música, ela consegue se expressar, né? Tocar em dimensões assim que a gente nem entende. Você já viu que às vezes tem umas músicas que a gente fala que é chiclete que não sai da cabeça? Porque ela conecta esses dois hemisférios do cérebro e ela fica dentro da Sim. gente. E ela leva a gente também. Às vezes, quando eu tô aqui cantando Bem te vi, bem te vi, a gente já imagina um bem te vi voando, né? Então, ela conecta a gente com essa questão lúdica, com esse universo que tá lá no mundo das ideias, como Platão disse. E aí, o que não está na nossa fisicalidade, a gente entende que está no lado espiritual. Vou colocar entre aspas para a gente não confundir que é espírito, mas esse plano energético, esse mundo das ideias, onde tudo vibra. E aí que tá, né? Aí que nós fomos condicionados a pensar que é do outro lado, né? Não é na fisicalidade, que está o sagrado, que está o divino, que está essa consciência maior. Então a gente canta porque a música ela consegue sair do físico e ir para esse mundo das ideias, ir para esse imaginário, que é onde a gente entende que está o sagrado, né? Que a gente faz É essa tipo conexão. aquele, é tipo aquele ditado, quem canta seus males se espanta. Isso! Se não, olha, perfeito, o sagrado está dentro da gente mesmo, né? A gente tem aquele Sim. demôniozinho, né, nos desenhos animados, o demônio e o anjinho. O sagrado está É, dentro da gente. Então, quem canta, os males ele espanta, se né? Tira o espanta. que há de ruim e conecta com o nosso sagrado, né? Deus dentro de mim, Deus dentro de você, né? Que é isso, Deus é a Sim. natureza, é o universo, então ele está dentro da gente também. Então, quem canta, os seus males espanta. E aí a gente conecta com o que há de mais sagrado dentro da gente. Eu vou ler um Ah, comentário aqui da Fávia. Você quer ler, querido? pode ler? Tá bom. Importante demais. O fundamentalismo religioso e as crenças limitantes só segregam e fomentam preconceitos. Perfeito, Fábio, perfeito. Quando a gente se baseia em crenças que nos limitam, já diz o nome, crença limitante. Gente, crença, quando a gente fundamenta somente em crença, a gente está fundamentando primeiramente numa questão que não é muita verdade, né? Ela é aceitável dentro de um condicionamento de um grupo, mas ela não é verdade, porque ela é uma crença. Você acredita. A ciência não explica. Então já é muito perigoso. E se a gente se baseia só em crenças, a gente segrega, a gente limita. A gente fala, ou aquilo é errado, porque eu acredito que isso é o certo. E a gente não pode Igual somente você, acreditar, né? igual você tá falando sobre crença, do comentário dela. Eu acho que essa crença, já que a gente está entrando na diversidade cultural em geral, tanto a educação quanto a vida pessoal, eu acho que essa crença que eles colocou de que a família brasileira tem que ser só o homem e a mulher, eu acho isso muito errado. Eu acho que essa crença já passou de acabar.
Sim, olha só o que você trouxe pra gente. Uma crença, né? Um condicionamento numa família perfeita. Que é uma família que existe um pai, que existe uma mãe e que existe os filhos. É um condicionamento que a sociedade, é uma crença que a gente tem que funciona. Mas, gente, desde que o mundo é mundo, não funciona, não. Quantas mulheres, mães solteiras existem por aí, gente? E aí o parceiro que perde a parceira e tem que cuidar dos filhos sozinho. Não é um padrão que não funciona. Funciona nesse acreditar, nessa crença somente de um determinado grupo. Esse padrão não funciona. E aí a gente vê, né, casais homossexuais adotando crianças, né? E criando e cuidando dessas crianças, e a gente vê que funciona assim. E quem disse que não funciona se tá lá funcionando? Se existe amor, se existe cuidado, se existe respeito. Então, desde que o mundo é Sim. mundo, essa coisa da família tradicional brasileira, primeiro, ela não existe, né? Vocês me desculpem falar, mas o homem deixa, muitas das vezes, a maioria das vezes, o homem deixa a mulher para cuidar das crianças, né? A maioria das vezes, sim. O homem deixa a mulher para cuidar das crianças, da casa, de tudo, né? A gente vive numa sociedade baseada num sistema capitalista patriarcal, né? Então, o Machista. homem que está aí, isso, machista, o homem está assumindo as rédeas da situação aí da sociedade e deixa para a mulher, né, fazer as coisas de mulher. Entre aspas. Então, desde que o sistema é assim, que existe homem que trai a mulher e deixa a mulher para cuidar das crianças. E é esse mesmo homem que trai a mulher que vai defender a família tradicional brasileira. É claro, meu querido, que você vai defender, tá muito confortável para você ter a mulher para cuidar dos seus filhos, enquanto você né, janta fora de casa. Que absurdo isso, gente. Então, a gente precisa entender que isso já não funciona. Falar de uma coisa que não funciona já não tem base, né? Já não funciona. Então, vem aí os Hoje, casais homossexuais adotando e criando essa nova visão de família de uma forma tão bonita, tão carinhosa e tão responsável. A Victoria hoje disse eu vi um vídeo, arrepiei. Mariana. Beijo, Vivi. Oi? Hoje eu vi um vídeo Pode. que a mãe explicava que o tio do menino, tipo, o irmão dela, era homossexual e a mãe explicava pro filho que se tinha algum problema ele gostar de homem. Aí ela explicou: se um dia você gostar de mulher, ou você gostar de homem, ou você gostar de dois, para mamãe e para o papai vai ser normal. A gente quer que você entenda que isso na sociedade, a partir de hoje, hoje em dia, é normal. Não existe o preconceito que antigamente o povo pregava. Aí o menino perguntou um tanto de coisa para a mãe, foi mais bonitinho, ele entendeu tudo. Que lindo! É muito lindo com que os pais conversem, né, com as crianças, porque a gente sabe Sim, que antigamente era pior. Era pior. Hoje em dia a gente tem mais discussões. Quando a gente tem discussões, a gente evolui. E aí a gente consegue diminuir o preconceito. Existe ainda, mas é muito bom que os pais reafirmem para a criança: não, pode ficar sim. tranquilo. Isso hoje é normal. Porque quando eles falam isso hoje é normal, eles estão reafirmando essas lutas das causas, né? Levantando a bandeira do LGBTQIA+. Aí eles estão levantando essa bandeira e falam: olha, você tem voz aqui, filho. Se você quiser, você tem onde procurar sua turma, filho. Porque o que acontecia antigamente é que a pessoa que era, né, que tinha essa forma de lidar com a sua sexualidade, sendo gay, né, tem várias formas, trans, enfim. Sim. Ela achava que só ela que era assim, né? Só eu dentro do meu mundo que sou assim. E aí não via que, na verdade, tem mais pessoas que sentem o mesmo, né? Tem mais pessoas que entendem que a forma de amar não é desse jeito que a sociedade está pregando. Ué, eu sou um homem, mas eu não tô conseguindo amar uma mulher. Então eu tô errado? Então eu sou anormal? E aí quando a gente fala e quando a gente explica sobre isso, a pessoa entende. Ah, parece que deve tirar um peso nas costas dela, né? Tipo, eu achei que tinha algo de errado comigo, eu não tenho nada. Na verdade, é a Só, sociedade que está olhando de uma forma, de uma lente que não está ajustada. A sociedade que está olhando neste papel
de homem hétero, branco, rico, que tem privilégios. E quando a gente olha desse papel, desse lugar, gente, a gente só exclui. Porque duas pessoas que estão aqui, ó, conversando, eu não me enquadro nessa definição que eu dei, que a sociedade se baseia nisso. Você se enquadra? Sim. No Você modo não se enquadra LGBT, também. você Tem as fala? pessoas. Oi? Do meio LGBT, que você fala ou não? Isso, você se enquadra no meio LGBT, né? Mas você Sim. não se enquadra dentro do homem branco, hétero, rico e que tem privilégios, que é a visão que a sociedade se baseia para definir as leis. E aí, eu até Não. convido as pessoas que estão aqui na live para responder aqui. Tem algum homem branco, hétero, rico, privilegiado aqui? Alguém que responde sim, se tiver. Se tiver, a próxima live vai ser com ele. Para a gente entender, né, de qual lugar ele está falando. Porque até hoje, assim, né? Se a gente for parar para pensar, tá na mão de poucos isso daí. Ser esse homem rico, branco, privilegiado, tá na mão de poucos. A A sociedade é gente entrou muito mais nesse do que isso. assunto, aí eu vou te falar aqui. Quando eu assumi na escola, primeiramente. Eu Que tinha lindo. 14 anos, me assumi na escola. Que lindo. E depois que eu me assumi, tipo, eu, no meu ver, o modo que as pessoas me tratavam depois que eu me assumi foi melhor do que o que eu não estava assumido, entendeu? O povo via que eu era, só que não falava nada. Depois que eu assumi, eles me trataram de um jeito diferente. Aceitaram o meu jeito e, tipo, era isso que a gente queria, que você assumisse para todo mundo, que você falasse que você era, para todo mundo ver a pessoa especial que você é aqui dentro da escola. Tipo isso. Que Aí, tipo, eu fiquei feliz lindo. demais. Lindo. Isso é lindo, sabe por quê? Porque você ocupou o seu lugar. Você ocupou o seu lugar. Esse lugar é seu. Até as pessoas estranham, tá vendo? As pessoas que têm coração, as pessoas que não têm, que não fazem julgamento, até elas estranham. Elas vão falar, pô, mas ele tá tentando ser uma coisa que ele não é. E por quê, né? E elas com certeza não devem se sentir mal por saber que isso fazia mal pra você, porque é horrível você fingir algo que você não é. Gente, é horrível. Sim. É horrível falar que gosta de uma comida e ter que comer pra fazer a cena. É horrível. É, Se pudesse falar assim, tá horrível, eu não gostei dessa comida, pelo amor de Deus, me dá uma água aí. É horrível. Então você não era aquilo e estava pesado para você. E as pessoas que te amavam, que te respeitavam, queriam que você, né, sentisse a vontade para falar. E quando você se sentiu à vontade e falou, tirou um peso das suas costas e das pessoas que te apoiam, que te amam, que não te julgam, né? Porque a gente só quer ver o sim. bem do outro quando a gente olha assim. A gente entende que todo mundo é uma pecinha do quebra-cabeça e tem o seu lugar nessa montagem universal. E aí cada um vai se encaixando dentro desse quebra-cabeça universal, com seus dons, com seus talentos, com as suas habilidades. Não existe ninguém que é melhor que ninguém. Existe só uma peça do quebra-cabeça e um lugarzinho aqui que ela vai se encaixar. Então a gente quer que a Sim. pessoa se expresse mesmo, que ela seja quem ela veio ser, que ela contribua com o que ela veio contribuir para o mundo, né? Tendo este lugar, né? Porque o que é de Sim. mais triste é quando a gente não pode ocupar o nosso lugar. Esse lugar que foi Verdade. roubado, né? Que foi tirado este lugar, né? Roubado mesmo essa posição de fala, né? Quantas vezes a gente calou as mulheres, quantas vezes a gente calou os pretos, quantas vezes a gente calou os homossexuais, né? E tiramos o lugar de fala deles. É muito importante a gente pensar nisso e refletir o quão a gente cresce e amadurece quando a gente olha para a realidade do outro usando o óculos que ele usa, né? Chamando para uma discussão. Eu quero entender Sim. como você vive. Eu quero entender como você consegue viver sozinha, mulher, cuidando de 5 filhos, com um salário mínimo e no Covid recebendo um auxílio emergencial de R$ 250. Que o presidente tem coragem de falar que. Não vou nem falar nisso, porque aí é pauta para outra. É pauta para outra Aí, live, gente. Mas você leu assim, um dos comentários cadê pedindo mais outra live?
gente faz, vamos fazer várias. Olha, Vicky, beijo no seu coração. A Vicky super participativa saiu, mas beijo no coração dela. Quem tá entrando aí, gente, vamos escrever em qual lugar. Eu gosto de perguntar em qual lugar você tá falando, né? De qual lugar você tá falando. Sim, E não apareceu nenhum hétero, branco, nenhum. rico, privilegiado aqui, não. Então, nós somos essa minoria aqui, ó. Essa minoria, né? E a gente que precisa mostrar para o outro o que a gente tem dentro da nossa particularidade, que não é só nossa, que é dentro de um grupo, que precisa ser olhado. Né? Eu, como Sim, deficiente, o que eu tenho dentro da minha particularidade, que é também de um grupo de deficientes, que precisa ser olhado. Pô, quando eu saio ali na rua, eu vou pegar o ônibus, não tem uma rampa para eu subir. E aí a pessoa que não tem essa deficiência passa na rua e acha que a rua tá linda, tá tudo normal, o mundo tá lindo, tá perfeito, porque ela consegue subir no passeio. E quem não é, consegue? E como a gente vai descobrir que essa pessoa não consegue? Sendo que a gente só se pauta dentro da nossa vida, do dando nosso socorro. mundo. Não, não precisa. Eu acho que não precisa de uma rampa, ué. Eu consigo subir. Você consegue. Mas existe muitas pessoas que têm uma deficiência, né? Muitos idosos que já estão debilitados que não conseguem. E aí, mas vai dar trabalho demais colocar rampa em todas as ruas? Vai. Mas é assim que a gente constrói uma sociedade para a diversidade. É assim que a gente evolui juntos. Senão a gente vai voltar lá atrás. Né? Voltar, assim, de volta para o passado. Aí não é de volta para o futuro, mas é de volta Sim, para o passado, né? Retrógrado, gente. A gente precisa, né, ampliar. Estamos em pleno 2021, gente. Precisamos ampliar. Vindo aí de 2 anos de pandemia que fez assim, ou bom, quem não caiu tá igual bambu. Envergou, 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 mas não caiu. Porque assim, a pandemia fez isso, né? Segura sim, aí, segura firme. Quem não caiu é porque tava igual bambu mesmo. Envergou até chegar lá no chão e voltou. Porque foi uma loucura, né? É perda de emprego. E aí a gente fica desesperado porque não pode ver uma mãe, porque não pode ver um pai. O que a gente faz? Tá todo mundo morrendo? O mundo vai acabar? É uma loucura. E aí questões emocionais, né? Quantas pessoas entraram em sim, depressão dentro dessa pandemia, né? Questões emocionais vindo à tona, não consegue lidar, então muita coisa, né? Não somente no verdade. físico, que foi um absurdo também, muitas pessoas passando fome, mas dentro deste campo, falando agora como terapeuta, dentro desse campo emocional, mental, como ter uma mente sadia, vendo lá, sei lá quantos mortos por dia, mortes por dia, mortes por dia. Você se destabiliza totalmente. Então, depois dessa pandemia, né, ainda nela, para a gente refletir mesmo. Foi uma lição assim universal de falar assim, olha só, vamos refletir aí, vamos refletir em quem que vocês estão colocando aí no palco, né? Quem que vocês estão colocando aí no palco da política? Vamos refletir as suas atitudes? Vamos refletir como é que você está cuidando da natureza? Porque se a natureza acabar, a gente acaba também. Vamos refletir como é que você está cuidando do seu irmão? Porque não adianta viver, a gente não vive sozinho. A gente não vive Verdade. sozinho. Tenta brincar sozinho. Vai lá no parque e tenta balançar. Tem uma imagem muito É bonita muito que o ruim. João, amigo meu, postou, que é tenta balançar aquele balanço de subir e descer sozinho. E aí você começa a entender como que você não vive sozinho. Como você precisa dar Sim, troca do outro. Eu, como cantora, vou viver só de música, né? Cantora e terapeuta e professora. Eu vou viver só disso. Aí eu dou um ataque aqui cardíaco aqui, e não tem médico, não tem nada, só tem eu. Eu vou cantar e vou me curar. Não, gente. Precisa do outro. Precisa do outro tendo as suas formações, tendo a sua sabedoria, tendo a sua experiência de vida. E a gente precisa dar acessibilidade para o outro se manifestar. Isso que a Flávia falou. Como que a gente não dá acessibilidade para o outro se manifestar? Dificulta a vida do outro, gente. A vida já tá assim, sim, mil maravilhas, a gente fica dificultando ainda, não dá certo. Não vamos dificultar, vamos deixar assim, né? Vamos equilibrar isso. Que todos tenham né, um lugar de fala.
que todos possam manifestar essa pecinha do quebra-cabeça que eles são, para a gente montar essa imagem e ver, pô, que imagem bonita, mas como que a gente monta se a gente não tá deixando esse espacinho para eles entrarem, né? Eles somos nós mesmos, porque nós mesmos somos muito calados, né? Vivendo dentro de um sistema capitalista, patriarcal, machista, preconceituoso, homofóbico, mas que a gente saia desse lugar, né? De falar, não, o sistema pode ter se estruturado assim, mas vou provocar, vou promover reflexão, né? Vou fazer a diferença, vou fazer uma revolução, romper as estruturas. Né? Mas assim, de uma forma também responsável, né? A gente tem que entender que a gente vive num sistema que ele tem leis, que ele tem regras e que a gente faça de forma responsável. Não adianta dar a louca, virar Robin Hood, roubar dos ricos para dar para os pobres. Calma, gente. Vamos de pouco em pouco. É difícil a gente organizar, mas a gente junto a gente dá conta, né? Chico que sabe as palavras. Obrigada. Obrigada, querido. Muito O que seria para você diversidade cultural brasileira? Nossa, amei essa pergunta, porque é o que eu falei no começo, né, gente? A diversidade cultural, maravilhosa já, né? Várias crenças e músicas e costumes e culinária. Agora, vocês já pararam para pensar o quão o Brasil é diverso? Se vocês quiserem conhecer algo diferente, não precisa sair do Brasil, não. Não sai nem da sua região aí, ó. Você sai de Divinópolis, vai para Belo Horizonte, você já fala assim, que isso? Várias jeito de falar diferente, sabe? A pessoa se porta de uma forma diferente. Eu trabalhei muito tempo viajando, cantando em banda, a pessoa se portar, ela se porta de uma forma diferente. Ela puxa, né? Tem também a forma de falar, mas eu falo de conversar, de ter essa personalidade que muitas pessoas vão generalizar e falar: ah, fulano de tal estado, as pessoas de tal estado são estressadas, os outros são assim, os outros são aquilo outro. Mas na verdade não, é porque tem um estilo de vida. Né? São Paulo é tudo muito. É uma cidade grande que acontece tudo muito na correria, né? Então a pessoa vai ser, pô, tá ali. Vai parecer que ela é um pouco mais apressada e mais estressada que o mineiro que tá de boa aqui. Vamos tomar um café, comer um pão de queijo quentinho. Acabou de sair do forno. Vai, só trem bom. Ô, trem bom, sou. Então, assim, a diversidade cultural brasileira, ela é maravilhosa, assim, rica em questões musicais, né? Se você vê como cada estado se expressa musicalmente falando, é maravilhoso, é maravilhoso. Como que é diferente também a expressão da própria natureza em vários estados, né? Praias, cachoeiras. Então, assim, mas falando agora de diversidade cultural, a gente vê muito na culinária. Como eu disse no Nordeste, quando eu fui lá, eu fiquei assim, meu Deus, o que eu como? Porque eles colocam coentro em tudo e eu não sou acostumada a comer coentro. Aqui em Minas a gente não é acostumado. Aqui em Minas a gente já tem, né, o pão de queijo, essas quitandas. Lá no Rio já é tudo mais do mar, né? A feijoada. Lá no Sul tem aquele chimarrão que eu nunca provei, queria provar. Então, diversidade cultural, assim, culinária é muito rico, musicalmente também. Se a gente vai por Rio, tem o samba, tem o funk, né? Se a gente vem aqui para Minas, tem todas essas expressões, assim, mais ligadas musicalmente falando, mais ligadas a essas músicas, entre aspas, da terra, né? Essas expressões musicais bem culturais, bem do interior mesmo. E aí a gente vê, né, música, culinária. Quem puder contribuir nos comentários pra gente lembrar de alguma coisa legal, né, pra gente falar aqui. Danças. Diverso. Danças, e tem o folclore, e tem as histórias, né? As festas. Nossa, gente, deu até vontade de viajar agora. Como é que faz com essa pandemia? Como é que eu viajo? Mas dá vontade de viajar. Não dá? Tico, tô preso em você falando. Ai,
Chico, ótimo, conversa comigo aí, então, conversa com a gente, Chico. Manda aí as suas considerações sobre diversidade cultural brasileira. E tem muitas aí, eu falei só de algumas que deu vontade até de viajar depois de falar sobre. Mais alguma pergunta que você tem para me fazer, querido? Peraí. Mobilizar a sociedade para participar ativamente do processo educacional cultural, estimulando os pais, alunos a se tornarem agentes fiscalizadores da qualidade da aprendizagem é importante? É muito importante, gente, é muito importante. A gente tinha que, assim, nós todos temos que entender que a escola, ela é uma instituição que está ali para formar, né, para ensinar, para auxiliar, né, o aluno. E a gente acha que dentro da escola, o que existe? O diretor, o professor e o aluno. E o diretor dirige, o professor ensina e o aluno aprende calado. Não, gente, não existe isso. A escola também tem uma troca. Os pais também podem participar de reuniões da escola e dar opiniões para mudar, né, alguma questão lá dentro. Imagina uma escola que nunca recebeu uma criança trans. Nunca. E aí, de repente, ela recebe. E aí, se a gente tem essa visão de que não pode dar opinião, que é a escola que sabe, como que a instituição escola trata com essa criança trans? Ela não trata, porque a instituição não sabe sobre isso. Então, como o diretor, o professor, os pais e os alunos, sendo agentes de formadores de opinião, mudam as visões e promovem reflexões para a gente, para as pessoas que estão inseridas, né, dentro deste contexto que a gente está falando, entendam e olham pelo âmbito, assim, né, pelo lugar dessa criança trans. E aí começa a entender, nossa, então é diferente essa questão e a gente precisa tratar isso com muito respeito. E Sim. aí sim tem uma influência, não é que entrou na escola, o pai não sabe, o pai só busca o filho, não sabe o que está acontecendo. Não, gente. E ainda eu dei esse exemplo, né? Mas é forte, mas tem outros vários exemplos, como participar de festas, de comemorações, né? Estando ativo, né? Para promover essa cultura, para a criança entender que é importante comemorar danças, o folclore, né? Cantar, dançar, se expressar com teatro. É muito importante essa interação, até para a evolução da instituição escolar, até para promover a evolução disso também. São várias discussões que precisam ser feitas. Pode continuar. Mas era eu encerrar com isso, que são várias discussões que precisam ser feitas, né? E a gente precisa falar. Sim. Para você, o que a globalização tem a ver com a diversidade cultural? Ai, gente, olha, falando deste ponto, aí eu gosto da globalização. Não que eu não goste, né? Mas dá para você entender como é bom e como está associado, né? A globalização com a diversidade cultural, né? Porque se expande, né? Se une economicamente falando, e aí dá para fazer esses elos, né? Se tem essa união, se está tudo globalizado, se a gente está se comunicando economicamente falando, porque é o que é esse sistema que a gente vive. Enfim, mas aí tem a troca. Porque aí eu vou fazer um turismo lá na Bahia, e aí eu conheço a comida típica da Bahia, e aí eu conheço as roupas da baiana, e aí eu conheço as músicas da Bahia, aí eu conheço a essência do povo baiano. Então a globalização traz isso para nós, assim, além, né, dessa questão de ligar pela economia, ela traz isso. Isso um lado positivo, né? Quando a gente fala, olha, para de olhar somente dessa globalização pelo lado econômico, que pode parecer um pouco capitalista demais, né? Mas a gente olha Sim. pelo lado da troca,
né? Eu já estou falando um lugar aqui que não concordo com o sistema capitalista, então eu estou criticando ele, tá, gente? Vocês me desculpem se vocês concordam, né? Existe lugar para todo mundo, mas eu estou falando dentro deste lugar, por isso que eu estou fazendo essas críticas. Mas olhando dessa forma, né, dentro da diversidade, que gostoso é a gente fazer um turismo, a gente fazer troca, né? A gente poder conhecer outros lugares do mundo, poder contribuir, poder trocar, poder trazer, né? E aí você volta da Bahia toda baiana. Você chega aqui assim, nossa, olha aqui que eu comprei, olha aqui que eu vi, olha aqui que eu experimentei. E aí você volta com uma riqueza, né? Isso que é mais bonito, com uma riqueza de detalhes que antes você não tinha, que antes você não conhecia, que antes você não ouvia falar. E aí você volta com mais vida, porque você evoluiu. E olha que lindo. A gente está aqui é para evoluir. Olha que lindo como a diversidade promove a evolução, porque a gente começa a conhecer algo que seria diferente, começa a pensar em alguma coisa que a gente não pensava e a gente evolui, e a gente promove novas discussões e a gente continua a viver. Para você, como formadora de cultura, destacar e premiar iniciativas inovadoras e positivas de ensino cultural nas escolas para que sirvam como referência de qualificação aos alunos. Ah, sim. Para mim é um incentivo, né? É mais do que incentivo, é necessário, né? Porque a gente escutou muito, e na pandemia a gente também escutou, a gente escutava antes da pandemia, escutamos outra coisa. Antes era assim, artista não faz nada, artista trabalha com o quê? Você é artista, mas você trabalha só com isso, né? E aí tem Né? toda essa questão cultural. É, é, que a arte, né, que a cultura não dá trabalho. Eu fiz até um documentário com o pessoal do Emergências Div, que é um documentário que fala, tá lá no Instagram deles, Emergências Div, que fala cultura dá trabalho. E aí a gente deixa de engrandecer a riqueza e o quão inteligente, o quão tem o seu lugar de poder ser um fazedor de cultura, o quão é importante, o quão isso engrandece o ser humano, a gente deixa de enaltecer isso, enaltecendo só as ciências, matemáticas e papapá, deixa de dar valor, de dar um incentivo para o aluno e lá na frente ele vai ser esse aluno que vai achar que fazedor de cultura não faz nada, não trabalha. Então a gente precisa estimular as crianças e não enaltecer só as matemáticas e as ciências e tudo mais. A gente precisa enaltecer também a música, a arte. A gente precisa enaltecer. Olha o pessoal da Mídia Ninja aqui, olha que ótimo, que está conectado aí com emergências também, falando do documentário, do Cultura do Trabalho, que é muito importante a gente levar isso, né, de uma forma mais Sim. visual para as pessoas entenderem, que não seja só falando, mas que sejam as pessoas que estão passando por isso e levar de uma forma visual para as pessoas entenderem o quão é importante a gente mostrar que a cultura ela dá trabalho sim e que ela além de dar trabalho ela forma o ser humano, ela coloca o ser humano dentro dessa diversidade, ela engrandece o ser humano. A gente precisa engrandecer e enaltecer esses artistas, esses fazedores de cultura e essas crianças que já têm esse dom, esse querer também, né, de fazer a Sim. cultura. A gente precisa premiar sim, porque aí, eu vou falar o que eu falei no começo, né? Aí vem a pandemia e coloca todo mundo dentro de casa e todo mundo começa a consumir somente o quê? Arte. E é milhares de filmes e livros e séries e lives teatrais e a pessoa só consome arte. Porque sem arte, ser humano, gente, ele não consegue. Como é que a gente. Nós somos uma expressão, né? Uma expressão aqui desse universo do papai e da mamãe. Como é que a gente consegue viver sem expressar? Como é que o ser humano consegue viver sem arte? Então a gente precisa colocar isso dentro da escola, para a criança não crescer achando que é o que dá dinheiro e é o que é legal, e que as matemáticas, as ciências, a medicina. Não, elas sim, são muito legais, mas a arte também é. Então, a gente precisa equilibrar esse pensamento e incentivar isso nas escolas. O que é a diversidade cultural para você? A última pergunta que a gente tem aqui.
Renan, o que é eu falei muito, né, de diversidade cultural, mas agora você foi mais focado. O que é diversidade cultural, né? É, então, eu vou falar agora, já que você falou para você, eu vou falar no meu lugar. A diversidade cultural, para mim, é uma riqueza de detalhes, de saberes. Eu gosto de falar muito essa frase de dores e amores, mas é uma riqueza que coloca a gente para evoluir, que coloca a gente para sair do nosso umbigo e olhar para o mundo e olhar para a vida. Diversidade cultural, para mim, é várias expressões de vida. E que essas expressões possam se conversar muito, 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 porque eu vou estar lá no meio delas, conversando também. E é isso, para mim, diversidade cultural é a expressão de vidas e diversas vidas na sua individualidade e, ao mesmo tempo, na sua grandeza. É isso, querida. O Tico Renan comentou aqui para você. Quanta sabedoria, tá aí uma pessoa necessária que eu queria ter convivência e assuntos frequentes. Com certeza eu ia aprender muito. Ah, que delícia! Eu estou aprendendo muito com vocês aqui. Vamos fazer essas discussões mais e mais e mais e mais vezes, né? Que a gente está precisando A gente conversar, não falou é? nessa live sobre acessibilidade. A nossa próxima live vai ser sobre acessibilidade de alunos com deficiência na educação e os desafios que os profissionais da educação têm com essa parte. Aí Olha, a gente vai marcar e depois a gente vai conversar sobre ela. Já tem até as perguntas perfeito. feitas para mim te mandar. Perfeito. E olha só, eu não tive a oportunidade de falar para você, mas eu sou uma pessoa que tem uma deficiência e fui uma aluna com 8 anos. Eu usava a cadeira de roda. Então, eu estou no meu lugar de fala dentro desta live. Gostei muito. Vai ser muito rico para mim, para vocês também, né? Ter essa troca de aprendizado e de saberes. Sim. A Então, gente vamos firmar tem, com o pessoal? Vamos firmar com o a gente pessoal, tem assim, para o 4 mesmo minutos. horário? Sim, vamos. Então, Seria no mesmo pessoal, horário? Quarta. Enquanto isso, eu vou tirando aqui, ó, o instrumento. Pra gente fechar com uma música, que eu não sou boba nem nada. no dia 7 de julho, a gente vai estar aqui no mesmo horário para a gente estar fazendo essa live sobre acessibilidade à educação, tanto com os alunos quanto os profissionais da educação. Aí a nossa convidada Ótimo. novamente vai ser você e eu vou tentar convidar um professor também, da rede estadual de Demais, ensino também. demais. Ótimo, ótimo, É, ótimo, ótimo. vou de... Você quer que eu abra outra live para você poder cantar? Aqui vai ter pouquinho tempo. Você acha que Aqui tem cabe, só né? 2 minutos. Ah, então vamos Pode ser? agora, né? Gente, vamos abrir só para cantar uma musiquinha para vocês. Pode ser Eu vou sim. deixar você dar a sua consideração final nessa parte para a gente já entrar na música. Ó, só agradecer e que a gente possa, assim, conversar muitas, muitas e muitas e muitas vezes, porque quanto mais a gente fala, né, e entende diversos assuntos e discute, mais a gente evolui. Então, só agradecer. Todos esses assuntos são muito necessários hoje em dia. E não gasta, não. Quanto mais a gente falar, mais vai precisar falar e falar e falar e falar, e mais pessoas vão precisar ouvir. Eu Não gasta, quero não. agradecer. Eu quero agradecer a você, Mariana, e também ao Ninja 037, porque se não fosse eles, eu não teria conhecido a sua história, da sua fala sobre a diversidade cultural. Foi através deles que eu conheci a sua fala e agradeço muito por isso, porque cativou muita coisa boa para mim. Até Que porque você está me delícia. ajudando na parte da minha ansiedade também. Então, Sim, práticas agradeço muito por terapêuticas. isso e que a nossa amizade continue sempre. E vai continuar. Muito Pessoal, obrigada, agora eu gente. vou. Pode falar.
Eu agradecer e chamar. A gente corre para a próxima live que ele vai abrir agora, que a gente vai cantar nessa próxima live. Ah, lembrando, pessoal, tem novidade por Sapiência Cultural, hein? Porque ela vai estar participando com a gente no live cantando também, viu? Depois vocês podem estar entrando lá no Instagram para seguir a gente, porque a live com ela cantando vai ser top. Aê! Tô esperando. Encerra aqui que a gente abre outra. Tá bom, beijão. A próxima agora.